Então pronto, a gente já tem aqui as informações que a gente precisa para poder alimentar o nosso gráfico. A gente vem aqui na plataforma do Google Charts, tá? O endereço é develops.google.com/chart. Eu vou deixar no link da descrição do vídeo o link do Google Charts também. A gente vem aqui em Chart Gallery. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. E a gente, a partir desse momento, está começando mais uma aula de programação no Code aqui na plataforma do Bobo. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender a integrar os gráficos do Google Charts, tá? Gráficos bem bonitos e avançados. A gente vai fazer a integração com o Bobo através de HTML. O Bobo, sendo uma plataforma no-code, ele te possibilita você fazer essas integrações com sistemas com plataformas externas ao Bobo, tá? E é bem simples. Vocês vão ver que é bem simples a gente fazer essa integração. A gente consegue até trabalhar esse código para personalizar de acordo com o aplicativo que a gente estiver construindo. E para começar essa aula de hoje, eu criei aqui 3 campos, tá? Um drop-down de seleção de mês, tá? Que é um Option Sets, que eu coloquei os meses do ano no Option Sets. Um input de vendas e um botão registrar, onde a gente vai fazer o cadastro de algumas vendas para poder alimentar o nosso gráfico com informações para ele poder mostrar o conteúdo dele, tá? Então a gente tem aqui, ó, né, os option sets de todos os meses do ano e as vendas, e a gente vai configurar esse botão e depois a gente vai vir aqui na plataforma do Google Charts Developers, tá? E vamos vir na galeria de gráficos e vamos utilizar 3 gráficos diferentes para a gente ver como é que fica a integração deles na nossa plataforma do Bobo. Beleza? Nessa aula de hoje, no banco de dados, a gente tem a tabela de vendas que a gente vai utilizar, tá? Com os campos código da venda do tipo texto, valor da venda do tipo número e vendas do tipo texto. Aqui os option sets que nós criamos mês, né? Com os meses do ano. Está em ordem dos meses do ano, tá? Não está em ordem alfabética, não. Mas tem que ser feito assim mesmo, na ordem dos meses do ano. Então, para começar, quando a gente clicar no botão registrar, na nossa tabela de banco de dados de venda aqui, ó, tá vazio, tá? Não tem nenhuma informação inserida aqui. Então, quando a gente clicar no botão registrar, a gente vai dar um data theme, create a new theme, e a gente vai criar uma nova venda, tá? Um novo registro de venda no banco de dados. O valor da venda vai estar no input, vendas e o seu valor, tá? Vendas vai estar no drop-down. Cadê? Deixa eu ver qual é o nome que está aqui, tá? Drop-down vendas, meses, ano. Pronto, vai se chamar assim. Então, as vendas a gente vai puxar do drop-down meses do ano, né? Nós vamos ter a integração de 2 campos no nosso gráfico. A gente vai mostrar os meses e o valor de venda de cada mês. Tá? Então, é drop-down meses do ano, seu valor, display. Antes da gente configurar aqui o campo de código de venda, que a gente vai fazer a união do valor de venda com a venda em si, tá? A gente vai gravar nesse campo código os 2 elementos juntos, tá? Para que isso ocorra, nós temos que usar a seguinte configuração, a seguinte nomenclatura aqui. A gente vai clicar o colchetes, né? Chaves, na verdade, né? Vai clicar aqui, ó, chaves. Vai dar um aspas simples, tá? E aí a gente vai vir aqui com o drop-down meses do ano, seu valor, display, tá? Aí a gente fecha o aspas simples, dá vírgula
E depois da vírgula, a gente vem com o input vendas, o seu valor, tá? E no final, a gente fecha a nossa chave, né? Tem que ser dessa maneira aqui, tá? Para que a gente consiga integrar eles ao código HTML do nosso gráfico lá. Deixa eu ver aqui. Ele não está querendo vir aqui, vamos ver. Agora ele vai ir aqui, ó. Tá? Tem que ser feito dessa maneira. Você vai ver como é que ele vai ficar na tabela de banco de dados. Então, quando a gente clicar aqui, né, vamos começar a inserir informações. No mês de janeiro, a gente vendeu 50 mil. Tá? Vou colocar assim. Vamos ver se entrou aqui a primeira informação. Já entrou, tá vendo? Ó, no código de venda tá junto a informação de janeiro e o valor, tá? O valor da venda e a venda aqui em janeiro. Então fez o primeiro registro. Depois disso, eu vou aqui dar um element actions, né, um reset inputs, para a gente continuar inserindo as outras informações. Ó. Vamos lá. Não está formatado aqui não, tá? É só para a gente aprender a função de integração de gráfico. Em fevereiro, vendeu 4.500. Em março, 15 mil. Vamos visualizar aqui. Tá entrando as informações, tá vendo? Em abril, a gente vendeu 200 mil. Maio, 58 mil. Junho, 180 mil. Ó, todas elas entrando aqui, tá? Junho, julho, 490 mil em julho. Em agosto, 165 mil. Setembro, 350 mil. Vamos colocando as informações aqui, tá? Por que eu fiz esses campos aqui para poder inserir isso na aula se ele não está diretamente ligado aos elementos de visualização? Para que você aprenda aí no teu aplicativo a fazer essa nomenclatura aqui para poder trabalhar com o gráfico que a gente vai trabalhar. Tem uma galeria de gráficos lá no Google Chat e nós vamos selecionar 3 e precisa dessa nomenclatura para esses 3 que são os mais simples da gente trabalhar, tá? Porque cada gráfico lá é necessário os elementos alimentando ele, os valores alimentando ele, e cada gráfico tem uma configuração. Com o que a gente vai trabalhar aqui, essa configuração dessa união desses dois campos, a gente consegue popular lá o gráfico e alimentar ele com informações para ele demonstrar para a gente. Então a gente parou aqui em setembro, outubro, 145 mil, novembro, 85 mil e dezembro, 369 mil. Então pronto, a gente já tem aqui as informações que a gente precisa para poder alimentar o nosso gráfico. A gente vem aqui na plataforma do Google Chats, tá? O endereço é develops.google.com/chart. Eu vou deixar no link da descrição do vídeo o link do Google Chats também. A gente vem aqui em Chart Gallery. Ele abre aqui, tá, os modelos de gráfico que ele tem nativamente. Certo? A gente vai selecionar aqui, ó, Pie Charts, tá, que são os gráficos de pizza, que é chamado assim, né? E nós vamos pegar aqui, ó, um modelo 3D. Ele tem um código HTML dele aqui que a gente integra lá, tá? A gente vai pegar aqui o do 3D, que ele é bonito, certo? Ele tem a informação de título, tem a porcentagem dos gráficos aqui e tem a nomenclatura de que cada
elemento aqui está demonstrando. Então a gente copia ele, clica aqui, ó, copiar o sampling code, copy, né? Copiar o modelo de exemplo, volta na aplicação, vai inserir aqui agora um elemento HTML. Aqui. Deixa eu aumentar o tamanho da página, porque nós vamos precisar de mais espaço aqui. Isso, beleza. Então, esse aqui, ó, agora, inicialmente, eu vou aumentar ele desse tamanho aqui, porque ele vai precisar de quase tudo para poder mostrar o conteúdo dele. E a gente vai fazer as alterações, tá? Então, a gente vem aqui, dá um Ctrl V para colar o código HTML. Ele já carregou aqui, tá? A gente vem aqui, ó, e marca aqui, ó, Display as in Frame. Se nós visualizarmos aqui, ele está com os dados lá da plataforma do Google, tá vendo? Não tem nada, não está mostrando os gráficos que a gente tem na nossa tabela de banco de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até aumentar um pouco o tamanho mais aqui. Pronto, esse aqui é o limite dele, ó. Agora nós vamos trabalhar os dados em cima do elemento do HTML para poder personalizar de acordo com as informações que a gente precisa, tá? Que a gente disponibilizou na nossa tabela no banco de dados. Aqui é o título do nosso elemento de gráfico, né? Nessa parte do código HTML, ele está aqui, ó, title, tá vendo? Entre aspas simples. Vamos escrever o que a gente quer aqui, ó. Gráficos de vendas mensais. Vamos colocar assim, tá? Esse nome. Essa nomenclatura aqui do lado está diretamente ligada à porcentagem, tá? É isso aqui que a gente fez na nossa tabela de banco de dados aqui, linkando os dois produtos no código de venda, tá? Dentro do código HTML, aqui vai aparecer os meses, tá? E aqui as porcentagens de vendas. Então, essa parte está aqui no código. Ó. Ela é daqui, ó, até aqui, tá? Que são esses nomes que estão aqui em coluna, empilhados um em cima sobre o outro. Então, a gente seleciona eles e a gente entra com o dado dinâmico que a gente quer que apareça do nosso banco de dados. A gente dá um do search for em vendas que a gente quer, né? E a gente vai mostrar aqui, ó, o item código de venda, que foi a união daqueles dois gráficos que a gente colocou. Tá? E vamos visualizar como é que ele ficou aqui. Ó, já entrou com a porcentagem de vendas, ó. Tá vendo? Só não está formatado ainda as vendas com o padrão brasileiro, mas está todas as informações de todos os meses aqui, ó. Tá vendo? Para a gente diminuir o tamanho dele é simples também. A gente vem no final do código aqui, ó. Em width, em height, que é altura, largura e altura, a gente deixa a largura com 500 e a altura com 300 pixels. Ó. Olha também que ele já ficou bem menor. Ó. Você consegue inserir ele dentro de um grupo aí que você estiver fazendo com as informações escritas e os gráficos demonstrando essas informações. Tá, ó, tá vendo? Ó? Como diminuiu um pouco, ele mostrou em duas partes aqui o texto, tá? E aí você pode personalizar da maneira que você quiser. Então é assim que a gente trabalha com gráfico dentro do Bubble, utilizando o Google Charts. É bem simples, pessoal. Viu como é que é? A gente vai fazer o seguinte aqui agora. Ó. Vou diminuir. Tá? Eu vou colocar um canto arredondado aqui para poder manter o padrão dos inputs ali. Vou alinhar aqui. E vou dar um Ctrl D nele. Ó. Tá? Copiei ele, vou jogar aqui do lado. Esse aqui vai ser o HTMLB para a gente demonstrar ele, tá? E dentro dele, a gente volta aqui no Google Charts e vamos pegar agora o de Donuts, que é o gráfico, famoso gráfico de rosquinha, né? Donuts. Ó.
Vários modelos, tá vendo? Vamos pegar esse aqui mesmo, que é igual um donut, ó. Tá? E ele já vem colorido já, não precisa a gente mudar isso. A gente copia o código dele aqui também, ó. Vem aqui no código HTML, dá um clear all, cola o código aqui e faz as mesmas alterações, ó. A largura, né? 500 por 300 pixels. Aqui na escrita também, nos meses, a gente vem daqui, ó. Vai ter aqui embaixo, insert dynamic data, do searches for, vendas e each item código da venda. E aqui no título, ó, o título dele acho que está aqui em cima. Vamos visualizar aqui. Só a gente procurar a palavra title. Script, Google, função. Aqui, ó. Qual foi o nome que a gente colocou no outro? Sempre entre aspas simples, tá? Não pode apagar o aspas, tem que ser dentro. Gráficos de vendas mensais. Vamos visualizar como é que ele ficou também no formato de donut aqui, de rosca. Olha lá. Tá vendo? E vamos fazer mais um terceiro exemplo para a gente poder terminar a aula com essa demonstração, tá? Vamos ver aqui? Deixa eu ver aqui, borda, vamos colocar borda sólida, todo preto, vamos ver aqui, aqui também. Tira a formatação, coloca a borda, de cor toda preta, de largura, vamos colocar largura 2. Aqui também, largura 2, né? Vamos ver como é que fica assim. Aí, fica melhor, tá vendo? Então, dessa maneira, a gente aprendeu a utilizar os gráficos lá do Google Charts para inserir e integrar no nosso banco de dados, aqui no Bubble, nos nossos aplicativos feitos pelo Bubble, tá? Então, essa é uma aula que a gente aprendeu a fazer essa integração de uma maneira bem simples e didática. E a gente termina a aula por aqui, tá? Se gostou, por favor, deixa o seu like aí. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Deixa embaixo aí nos comentários do vídeo sua dúvida, crítica, sugestão, tá? Eu respondo todos. Seu pedido de conteúdo de aula. Se gostou, compartilhe o nosso conteúdo, por favor. Se não for inscrito e a aula valeu o teu joinha, se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações, é de graça. E você vai estar me apoiando dessa maneira a trazer conteúdo novo toda semana aqui, tá? E se você desejar ser membro e ter alguns benefícios exclusivos, tá? A gente está com o Seja Membro Ativo a um valor bem simbólico de R$3. E você também vai estar apoiando de uma maneira também o nosso canal e o nosso trabalho, tá? Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal. Um abraço.